Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Este é o segundo capítulo do nosso videolivro do 8º ano de matemática do ensino fundamental. Todo este livro construído dentro da Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Senhores, espero que aprendam muito com nossos videolivros e que se inscrevam no nosso canal. E quando se inscreverem, clique no sininho para receberem notificações. Senhores, não esqueçam de dar aquele like, porque isso ajuda o nosso canal a crescer. Tenham bons estudos. A gente vai começar, nesse segundo capítulo, a relembrar os números irracionais, ou falar nos números irracionais para quem nunca ouviu falar. Observe o seguinte número racional: 0,45, 45, 45, 45, que é uma dízima periódica, é o número racional. Este número é uma dízima periódica, pois possui um número infinito de casas decimais e período igual a 45. Estudamos que as dízimas periódicas podem ser escritas da forma A sobre B, em que o A e B são números inteiros, onde B sempre diferente de zero, porque denominador nunca pode ser zero. Nesse caso, 0,4545. Se a gente começar a atribuir aqueles estudos de dízima periódica que nós fizemos em capítulos anteriores, a gente consegue transformar aquele número e vai chegar no número 5 sobre 11, que é um número racional, né? São inteiros. Aquele 5 sobre 11, vamos analisar um outro exemplo. Nós já vimos que é o número racional. Um exemplo, 3,86788990. Vocês verem que não tem uma sequência periódica ali. Se não tem uma sequência periódica, observando essa informação desse número, podemos dar continuidade do seguinte modo: 3,6878891, pontinho, vai dar sempre e vai aumentando. Aí passa para 91, 92, vai aumentando. 91, 92, 93 e assim por diante. Se continuarmos a preencher as casas decimais desse modo, teremos um número com infinitas casas decimais e sem um período que se repita. Dessa forma, senhores, esses números, como esse, não pode ser escrito da forma A sobre B, em que A e B são números inteiros, onde B é diferente de zero. Assim, esses números não são números racionais. O conjunto de números que apresentam essas características, número infinito de casas decimais e não periódicas, damos o nome do conjunto dos números irracionais, representado nesse conjunto pela letra I. Número irracional é todo número cuja representação decimal é infinita e não periódica. São exemplos. Raiz de 2. Se vocês forem verem raiz de 2, ele vai dar um número infinito de casas. O número π, que é 3,14159265, vai até o infinito. Raiz de 3 também, raiz de 5 também. E outros aí que a gente está colocando, 1,007, 700, 700, 700, 007, está só aumentando. O 0,12, 23, então são números chamados números irracionais. São números que parecem ser uma dízima periódica, mas como não tem período, é chamado de número irracional. O mais famoso deles aí é o número π, né? Agora nós vamos falar dos números reais. O conjunto dos números reais, ele é um conjunto que agloba todos os conjuntos, os naturais, o inteiro, os racionais e também os números irracionais. Olha lá, senhores, veja lá o nosso diagrama. Ele é o conjunto real todo e nele está contido os irracionais, os inteiros, os naturais, certo? Os irracionais também. Esse é o número do conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais engloba 4 conjuntos de números: naturais, que é o N, inteiros, que é o Z, racionais, que é o Q, e irracionais, que é o I. O conjunto dos números racionais Q é formado pelo conjunto dos números naturais N e dos números naturais Z, inteiros, né? Por isso, todo número inteiro Z é racional Q.
Ou seja, Z está contido em Q. Porque você pode escrever o número inteiro, né, como 5 sobre 1, por exemplo, aí passa a ser um número racional Q, né? Aí, colocando isso na reta numérica, nós temos todos eles aí, ó, de 0, 0,8, 1, 2, 2,5, raiz de 23, né? Menos 5, menos 4,4, né? Menos 4,4 é bem menor do que menos 4, né? Ele está entre menos 5 e menos 4. Essa é a reta numérica onde a gente coloca os números reais. Ali engloba todos esses 4 conjuntos de números. A propriedade dos números reais, nós podemos, é importante entender, as propriedades dos números reais são consequências de sua definição e são úteis para a realização de operações. São elas: a existência do elemento neutro, a propriedade comutativa, a propriedade associativa, a propriedade distributiva e a existência do inverso. O elemento neutro, nós sabemos se A é o número real, A mais zero é igual a zero mais A é igual a A. O elemento zero é a soma neutro da soma. Existe um número que, ao multiplicar por A, resulta no próprio A, que é o 1. O elemento da multiplicação neutro é o número 1. Né? Vejamos agora mais algumas propriedades. A propriedade que nós temos, a comutativa, seja A e B dois números reais, toda adição quanto à multiplicação, a ordem do fator não altera o resultado. A mais B igual a B mais A vezes B igual a B vezes A. Propriedade associativa, né? É a propriedade igual a A mais B mais C é igual a A mais B mais C. A vezes B vezes C é igual a A, que multiplica B vezes C. Propriedade associativa e distributiva, seja lá a propriedade distributiva, o produto da soma é igual à soma do produto. C de A mais B é igual a C vezes A mais C vezes B. É multiplicando ali, né? C vezes A da A e C vezes B da B. Simples assim. E a existência do inverso, nós temos sempre um inverso de A que torna essa operação, ele multiplicado pelo inverso, é igual a 1. O inverso de A é 1 sobre A. Multiplicando, A cortou com A, ficou igual a 1. Ok, senhores? Tendo conhecimento desses números, a gente agora vai fazer um estudo de porcentagem. O que nós fizemos agora foi relembrando o que estudamos em livros anteriores e ratificando o conhecimento e agregando mais alguns conhecimentos. Então, com isso, nós vamos fazer o estudo de porcentagem. Porcentagem é uma fração de denominador 100. Essas razões de denominador 100 também são chamadas de taxas percentuais. 36 sobre 100 é igual a 0,36, porque a vírgula andou 2 casas para a esquerda. E, escrevendo isso, a gente escreve 36%. Aquele sinal que está ali é o sinal por cento. 1/4 é 0,25, que é a mesma coisa de 25 dividido por 100, que é 25%. Tudo dividido por 100 é porcento. Então, a porcentagem é uma fração, é uma razão de qualquer número em função de 100. Vejamos aqui mais alguns conceitos de porcentagem. A forma percentual se escreve 10 com sinal de porcento, que é aquele valor ali, aquele traço com 2 bolinhas. Então, nós escrevemos 10 sobre 100, que é a forma fracionária. Dividindo 10 por 100, andando com a vírgula 2 casas, 0,1. 5% acontece da mesma forma, é 5 sobre 100, que é da forma fracionada, dividindo ali, passando a vírgula 2 casas para a esquerda, 0,05. A mesma coisa aconteceu com 8,3, quer dizer, 8,3%. É a forma percentual. 8,3 sobre 100 é a forma fracionária. Fazendo aquela divisão, a vírgula anda 2 casas para a esquerda, ficou 0,083. Continuando a porcentagem, a gente vai discutir o que é um lucro, o que é um prejuízo. Lucro e prejuízo é a diferença entre o preço de venda e o preço de custo. Caso a diferença seja positiva, temos lucros. Caso seja negativa, teremos prejuízo. Ou seja, lucro L é igual ao preço de venda V menos o preço de custo. É muito simples isso, né? Vai ter prejuízo se o preço de custo for maior que o de venda. Vai ter lucro se o preço de custo for menor que o de venda. Aí, senhores, a gente pode discutir a seguinte situação. Vamos explicar o que é um aumento e descontos sucessivos.
São valores que aumentam ou diminuem sucessivamente. Isso acontece no dia a dia nosso, aí nesses comércios da vida, as mercadorias têm aumentos sucessivos, depois tem descontos sucessivos também, né? Se os valores que aumentam ou diminuem sucessivamente, para efetuar os respectivos descontos, os aumentos, fazemos uso de fatores de multiplicação. Vamos ver, dois aumentos sucessivos de 10%. É 1 mais a porcentagem multiplicado por 1 mais a porcentagem. Então, você vai pegar o valor daquela mercadoria, vai pegar o porcentagem que você está aumentando, somar com o número 1, multiplicar pelo 1 mais a outra porcentagem, depois você multiplica pelo valor. É simples assim, olha. 10% é 0,1. Somado com 1 dá 1,1. Que multiplica 1,1, fazendo a multiplicação é 1,21. Quer dizer que nós tivemos 0,21 de aumento, se você tirar o 1, que é o 100%, né? Você tem 100%, somado com aquele 21%, foi o aumento sucessivo que deu. E dois descontos sucessivos de 20% e 15%. Então, eu vou pegar um diminuído da porcentagem e multiplicar por 1 menos a outra porcentagem. Tirando da porcentagem ali, vai ser 1 menos 0,20, porque 20% é 0,20, multiplicado por 1 vezes 0,15, 1 menos 0,15, vai dar 0,8, multiplicado por 0,85, que vai dar 0,68. Esse foi o desconto que nós tivemos. Se eu tirar, a mercadoria passou a custar esse valor. Então, o desconto real que tivemos foi, tirando de 100, vai dar 32%, igual o aumento que eu fiz ali. Eu tirei o 1 que eu tinha somado lá, e aqui eu tirei de 100 para saber o valor do desconto, ok? Vamos ver um exemplo disso aí? Um aumento de 10% e um desconto de 10%. Então, eu peguei 1 mais a porcentagem multiplicado por 1 menos a porcentagem, porque tive um aumento no primeiro caso e um desconto no segundo caso. Então, ficou 1 mais 0,10, porque 10% é 0,10, multiplicado por 1 menos 0,1. Então, deu 1,1 multiplicado por 0,9, deu 0,99. O desconto foi de 99% menos 90, de 100% menos 99%, que foi 1%. De posse desses exemplos, vamos ver um exercício que eu vou fazer para os senhores. Depois eu vou deixar alguns para os senhores fazerem também. A proprietária de uma loja de produtos importados, devido à instabilidade cambial e à escassez de mercadorias, realizou 4 acréscimos sucessivos, um de 5%, depois um de 6%, depois um de 3%, depois um de 9%, respectivamente, sobre cada produto. Se fosse realizar um único acréscimo aos produtos, equivalente a esses 4 acréscimos, qual seria a porcentagem? Olha, vamos lá. Olha lá. No primeiro, 5% é acréscimo. 1 mais 5 sobre 100, que é igual a 1 mais 0,05, deu 1,05. Depois, 6% é 1 mais 6 sobre 100, que é igual a 1 mais 0,06, que é 1,06. Terceiro, 3%. 1 mais 3 sobre 100, mais 1 mais 0,3 é igual a 1,03. E depois, por último, mais um acréscimo de 9%, que é 1 mais 9 sobre 100, que é igual a 1 mais 0,09, que é igual a 1,09. Agora eu vou multiplicar esses 4 valores, porque são os 4 aumentos sucessivos. Deu 1,05 vezes 1,06 vezes 1,03 vezes 1,09. Então, houve um acréscimo total do produto de 1,2495. Então, o acréscimo real foi de 24, que eu vou tirar o 1 e multiplicar por 100, 24,95%, né? 24,95%. Porque aquele 1 que está ali é o inteiro. Eu vou pegar a mercadoria que está com preço e multiplicar. Por exemplo, se a mercadoria custasse R$80, eu vou pegar R$80 e multiplicar por 1,24,95, que vai dar o valor de 99,6. Quer dizer que essa mercadoria de R$80 teve um acréscimo de 24,95. Eu cheguei nisso porque quando eu multipliquei os 4 acréscimos, deu 1,2495. 1 é o 100%, 24
95 é o acréscimo. Dividido, tirando o 100%, ficou 24,95 sobre 100, que é 24,95%. É simples assim. Refaço esse exercício com a explicação que eu lhes dei e vocês vão ter um entendimento bom disso aí. E vamos fazer mais um exemplo? Um veículo novo custa R$ 30.000 e sofre uma depreciação de 20 e depois uma de 15 nos 2 primeiros anos. Qual o valor do veículo após a depreciação? Descontos. Então, ele sofreu um desconto, né? Porque depreciou. 20% é 1 menos 20 sobre 100, que é igual a 1 menos 0,02, que é 0,8. Depois, 1 de 15. 1 menos 15 sobre 100, que é igual a 1,015, que é igual a 0,85. Agora eu vou pegar esses dois valores, não porque teve primeiro de 20, depois de 15, e multiplicar. Fiz até a continha aqui para relembrar os senhores como é que multiplica o número decimal, né? Eu multiplico normal, como se não tivesse número nenhum, né? Eu peguei o 0,85, multipliquei por 0,8. 8 vezes 5, 40, bom, 4. 8 vezes 8, 64. E 4, 68. Coloquei ali. Aí multipliquei o 0, já começando a outra casa. 5 vai nada, nada. 8 vai nada, nada. Nada vai nada, nada. Coloquei tudo ali. Quantos elementos tem depois da vírgula? Tem 1, 2, 3. Então, eu peguei lá no início, da direita para a esquerda, uma casa, duas casas, deu 0,68. Aí, para mim descobrir qual é o valor que o carro está custando, eu peguei o 30 mil e multipliquei pelo valor, 0,08. Passou para R$ 20.400, que é o valor depreciado do carro. O carro passou a custar esse valor. Ok, senhores? Diante desses exemplos, a gente só pode pegar e deixar para os senhores de presente esses 4 exercícios aí, para os senhores, um artigo, sabe, R$ 200, e aí sofreu tal, e tem mais, não vai ficar só nisso, não. Tudo para os senhores fazerem, e o que os senhores não derem conta de fazer, os senhores podem pedir ao professor dos senhores para ajudar a tirar as dúvidas, ou deixar no comentário aqui do canal, que eu lhes responderei com o maior prazer. Aí tem mais alguns exercícios para o senhor, todos de descontos e acréscimo. Está ali, anunciou um desconto de 10%. É só os senhores lerem e interpretar mais aí. Então, são 11 exercícios para os senhores ficarem bem treinados. Agora, como recomenda-se na BNCC, a gente incluir mídias digital dentro dos nossos trabalhos, a gente vai aprender a calcular porcentagem no Excel, passo a passo. Então, os senhores vão entrar no computador dos senhores ou no próprio celular e vão seguir esses passos para os senhores fazer porcentagem, cálculo de porcentagem de acréscimo ou de aumento dentro de uma planilha de Excel no celular ou no computador, ok, senhores? Vejamos aqui o primeiro passo. Os senhores vão abrir o Excel aí no instrumento dos senhores, ou no computador, ou no celular, e nele abrir a página do Excel, né? Que está ali o Excel, legal, ele tem colunas, ele tem linhas em A, B, C, coluna A, coluna B, coluna C, linha 1, 2, 3, 4, 5, né? Passa a estar em branco, tudo bonitinho. De feito isso, o segundo passo para colocar uma planilha é inserir as informações do problema, né? Vocês vão pegar ali, ó, vocês vão achar, tem uma função, vocês vão clicar na função f de x, né? Vai aparecer a função lá em cima do teclado, igual está aí nessa imagem, correto? Vocês vão localizar essa função f de x e o teclado vai aparecer o teclado para os senhores, ok? Feito esse acesso, ele fica bem no cantinho, ali à sua esquerda, onde o professorzinho está com a varinha mostrando. Agora vamos ao passo 3. Quando os senhores clicarem lá, vai aparecer essas informações. Aí os senhores vão colocar nessas linhas, a primeira linha não precisa colocar nada. Na segunda, vamos imaginar que a pessoa tem laranja no supermercado, ela vai dar um aumento, porcentagem, e ela vai dar, custa R$ 10 o preço inicial. É o que você coloca o preço da mercadoria que o senhor estiver trabalhando. O carro, caneta, bicicleta. No caso, eu coloquei laranja, né? Eu tinha lá uma dúzia de laranja, ou então 2 dúzias de banana, 24 bananas. Coloquei lá 10% de acréscimo, né? No outro, 2%. Aí na linha 4, eu coloquei acréscimo, 2%, 10%.
Colocado essas informações na segunda, na terceira linha, se quiser mais linhas, não é problema. É sucessivamente. Mas vamos trabalhar só com essas duas por enquanto. Né? São valores de aumentos e descontos sucessivos. Aí o que acontece? Vocês vão pegar agora na linha 5 e colocar lá. Na FX, vocês clicam na linha 5, vai aparecer lá destacando ela, vocês vão colocar igual, abrir parênteses, B3. B3 é o que está na linha lá, que é 10, né? Vezes B4. B4 é o que é? É acréscimo, é a porcentagem, certo? Mais B3. Aí vai aparecer automaticamente para os senhores o valor já com aumento, porque o preço 10 é o que ele custa hoje, né, que está na B3. O acréscimo de 2%, que está lá acréscimo 2%, está na B4. Então, vocês vão multiplicar B3 com B4 e somar com a B3, ok? Isso vai aparecer na B5. A mesma coisa vai acontecer com a banana. Na banana, vocês vão colocar lá, eu vou passar para os senhores daqui a pouco. Está lá do jeito que está, é na B5 que vão estar. Quando for na banana, os senhores vão colocar lá na banana a função lá, f de x, vocês vão clicar lá, onde está lá 9, tá vendo? Já deu até o resultado. Vocês vão colocar na D, coloquei a linha, que é a coluna D, menos, a coluna D menos. Na outra nós somamos, que era acréscimo. Esse aqui é desconto, decréscimo. Menos D3 menos D3 vezes D4. D3 que é 10 vezes D4 que é 10%. Já até apareceu o resultado 9 automaticamente ali e vai aparecer no resultado 10,2, apareceu na quinta linha lá no B. Então é simples assim. Só seguir esses passos, os senhores vão conseguir incluir acréscimo e decréscimo. Agora eu vou dar mais alguns exemplos, resolver alguns exemplos de exercícios de porcentagens mais complexos para os senhores terem um bom entendimento e depois deixarei mais alguns exercícios para os senhores. Já incluído a mídia digital no nosso conteúdo, façam essa experiência no celular e no telefone dos senhores. Vejamos agora um exemplo de porcentagem. Numa região de preservação ambiental, há 80 animais entre leões e leoas. Deste total, 15% são leões. Um desastre ambiental matou algumas leoas. Após esse fato, verificou-se que os leões agora representam 20% do total de animais entre leões e leoas. Não morreu nenhum leão, só leoa. Aumentou a porcentagem do leão porque diminuiu das leoas. Ok? Assinala a alternativa que representa o número de leoas que foram mortas no desastre. Então, o primeiro passo que a gente tem que descobrir, 100% é o total de animais, que são igual a 80. Morreram apenas leoas. Legal. Então, vou fazer uma regra de 3 simples, né? Antes, o que era antes? 80 animais correspondia a 100%. X animais corresponde a 15%. Aí eu vou saber quantos leões são. Eu vou descobrir primeiro quantos leões são. Então, multiplicando cruzado ali, 100x é igual a 80 vezes 15. 100x é igual a 1.200. X é igual a 1.200, ou não, 80x, né? 100x é igual a 1.200. X é igual a 1.200 dividido por 100. X é igual a exatamente 12 leões. Então, já descobri que dos 80 animais, 15% deles são 12 leões. Se tinha 68 leoas no total, né? E morreu 20%. Então, vamos saber o seguinte. Aí depois, então, saber o seguinte. Nós tínhamos 80 animais, correto? Desses 80 animais, 12 são leões. Muito bem. Depois, nós descobrimos que os animais são 12%, 12%, 12%, nós sabemos, porque se tinha 80 animais, correto? 68 eram leoas. Isso aconteceu antes. Agora eu tenho que descobrir se os leões passou a ser 20%, né? Quantos animais tem ali? Que eu não sei, era 68, eu não sei, né? Quantos animais tem.
Então, 12% corresponde a 20%, são leões. Né? Y vai ser 100%, aí vou saber o total de animais que está ali depois do desastre. Então, 20% é igual a 12 vezes 100, 20% é 1.200, Y é igual a 1.200 sobre 20, Y é igual a 60 animais. Correto? 60 animais. Antes era 80, agora passou a ser 60. Se antes era 60 animais, 12 eram leões, ficou apenas 48 leoas, né? Se antes era 68, morreu 20 leoas. É simples assim, basta os senhores conferirem, prestar bem atenção no enunciado, os senhores vão chegar numa resposta bem legal. Vejamos agora um exercício de desconto também, né? Sofreu desconto excessivo de 4% e 5%. Eu peguei 1 menos 0,04, multipliquei por 1 menos 0,05, deu 96,95. Fazendo a multiplicação, nós temos 0,91, 20 multiplicado por 100 corresponde a 91,20%. O valor que passou a custar o produto. Se antes era 100 menos 91,20%, 20, e passou, teve um reajuste de 8,8%. Ok, senhores? E agora nós temos um exercício, vamos fazer em 2 etapas, ok? Olha, os alunos de uma escola foram divididos igualmente em 20 salas. Tinha 20 salas lá. 30% das salas possuem exatamente 40% de meninas. 40% das salas possuem exatamente 20% de meninas. E 30% das salas possuem exatamente 60% de meninas. Se o total de alunos que são do sexo feminino nessa escola é 380, então o número igual de alunos do colégio é... Então, a gente, primeira coisa, vamos calcular o seguinte. Calcular a quantidade de salas que possuem 40% de meninas. Ele informou que das 20 salas são 100%. 30% possui meninas. Então, 100x é igual a 20 vezes 30. 100x é igual a 600. X é igual a 6 salas com 40% de menina. Depois de azul, vou calcular a quantidade que possui 40% de meninas. 20 com 100%, x 100. 100x é igual a 20 vezes 40, 100x é igual a 800, x é igual a 8 salas com 20% de meninas. Agora, por fim, calcular a quantidade de salas que possui 40% de meninas, né? Se 20 são 100% de 20 salas, né? X é igual a 30%. X, 100x é igual a 20 vezes 30, 100x é igual a 600. X é igual a 6 salas com 60 meninas. Então, das 20 salas, que é 6 com 40%, das 6 salas amarelas tem 40% de meninas. 8 salas tem 20% de meninas. E 6 salas tem 60% de meninas. Diante dessa informação, a gente pode dar ela aí, ó, a de amarelo, azul e vermelho. Vamos calcular agora, vamos chamar de total de alunos por sala. 6T, né? Chamar de T o total de alunos por sala. 6T, né? Que é igual a vezes 40 sobre 100, que 40%, não é? É igual a 2,4T. Ué, porque eu não sei o total de alunos, né? Não sei o total. Então, eu sei que 6T, vamos chamar de T o total de alunos da sala. Então, aquela sala ali, que 40% é menina, né? Eu tenho lá o total de alunos, é igual a 6T, igual a 40 sobre 100, que é igual a 2,4T. Então, 2,4T é o total de meninas. 2,4 vezes o total. Assim também 1,6 é o total daquela sala aqui. Das 8 salas que nós temos 20% de meninas, dali. E da outra sala que nós temos 60% de meninas, 6T é 3,6T. Somando as alunas, 7,6T, que é o total, é igual a 380. O total de alunos é o 380 diminuído, dividido por 7,6, o total são 50 alunos por sala. Isso eu descobri o total de alunos em cada sala, então é 50 alunos por sala. 20 salas vezes 50, temos o total de 1.000 alunos. Ok, senhores? Então, é muito simples, os senhores podem interpretar isso
rever as explicações, e os senhores têm muitos exercícios aqui para os senhores resolverem. Mas agora a gente vai tratar de uma outra coisa que é importante da economia. Já estudamos porcentagem, vários exemplos de porcentagem, tem aí, os senhores podem repetir os exercícios e resolver todos. Agora vocês vão trabalhar com juros simples nesse capítulo. Juro de cada intervalo de tempo é calculado sobre o capital inicial emprestado ou aplicado. E juros é igual a capital vezes a taxa vezes tempo. Montante é aquilo que junta os juros mais o capital, né? Tá aí onde J é juros, C é capital ou principal, taxa de juros é em decimal, é porcentagem, né? Você pega porcento, aí você divide a taxa por 100. Tempo de aplicação da taxa deve ser a unidade. O montante do capital é os juros, o montante é o capital, mais os juros produzidos. Então, temos um exemplo aí, uma pessoa empresta a outra, a juros simples, a quantia de 4.000, pelo prazo de 2 bimestres, que é 2 bimestres são 2 meses, a taxa de 3%. Quanto deverá ser pago de juros? Então, juros é 4.000 com capital, tempo é 2 bimestres é 4 meses, a taxa é 3% ao mês, 3 sobre 100 é 0,03. Substituindo na fórmula, eu tenho uma equação de primeiro grau simples, né? 4.000 vezes 0,3 vezes 1, né? 4.000 vezes 0,3 vezes 1 é os juros que nós temos. Juros é igual a 1.120,00 reais. Multiplicado por 4 meses, né? Os juros é 120 vezes 4, dá 480. Da mesma forma, a gente tem esse aqui, né? Onde o capital é 8.000, a taxa é 2,27% ao mês, né? O tempo é 1.000 sobre 30, que são 1.000 dias dividido por 30, né? O tempo está lá, ó. Então, qual é o valor em 1.000 dias? O tempo está em meses, porque a taxa está em meses, eu tenho que transformar por mês. Então, dividir 1.000 por 30. O mês tem 30 dias, em média. Juros é igual a 8.000, vezes 2,7 sobre 100, vezes 100 sobre 30. 2,7 sobre 100 é a taxa. E o tempo é 1.000 sobre 30. Então, os juros, fazendo as contas, vai dar, simplificando ali, virou 9, vezes 1, cortou o 0 com 0, porque tinha um 10 aqui, dividiu por 3, o juros ficou igual a R$ 7.200. E o mesmo aconteceu com esse aqui, numa aplicação financeira de R$ 1.000, feita por uns 6 meses, a taxa de juros simples de 10% ao ano, resulta em um montante de, tá aí, 1.000, a taxa de 6 meses é 0,1% ao mês, né? E 10% ao ano. A taxa de juros, 10% ao ano. Tempo são 6 meses, que é igual a 0,5, 6 meses, que eu acho que é 0,5 anos, né? O tempo é metade do ano, 0,5 anos. Como a taxa está ao ano, por isso que eu transformei meses para ano. Juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo, juros é igual o capital é 1.000, que multiplica o tempo, que é um ano, 0,1 é 1 sobre 10, que multiplica a taxa, que é 5 sobre 100. Se você pegar 0,5, vai dar 5 sobre 10, que é 100%, vai dar 5 sobre 50 sobre 100, que é 5 sobre 10. Fazendo as continhas, juros R$50. Montante capital mais juros, montante é 1.000 mais 50, o total que ele arrecadou foram 1.050. Senhores, refaçam esse exercício e os senhores vão ficar muito craque em calcular juros simples, calcular porcentagem, e até o próximo capítulo do nosso videolivro.